Oi gente, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo que eu acho que pouca gente vai ver, porque eu disse que ia fazer, né? Naquele vídeo que eu falei das origens da Sarah Giromini, também conhecida como Sarah Inverno, também conhecida como Sarah Winter. Eu quero explicar o que ela quer dizer ao falar vamos ucranização o Brasil. Eu não posso deixar isso aqui de lado, né? Apesar de que ela já não tem mais essa mídia toda, desde que ela saiu da prisão e tal, né? Mas eu não posso deixar isso passar, porque, afinal, num vídeo recente, ela disse: o Chico Buarque é a cara da Lola Aronovitch, aquela feminista lá. Eu não sei, esse povo, quando fica tudo muito perto, é tudo muito feio. Gente, eu fui comparada ao meu ídolo, a Deus, ao genial Chico, que é também desejado por inúmeras mulheres, né, de todas as idades aqui no Brasil. Ah, são seus olhos, Sarinha. Então, eu não sei muito da Ucrânia, para falar a verdade. Eu deveria procurar saber mais, até porque meus avós, por parte de pai, eram ucranianos. Sabe esse sobrenome que eu uso, Aronovitch? Que muita gente não sabe pronunciar, né? Mas não é tão difícil, tá cheio de vogais. Bom, esse sobrenome é ucraniano. Eu vou mostrar aqui, né? Se a gente souber como colocar foto. Esta daqui é a única foto que eu tenho dos meus avós. Foi antes do meu pai nascer, em 1924 que ele nasceu. As meninas são as minhas tias Aida e Eugênia, que já morreram. Essa foto deve ter um século. Meus avós eram judeus ucranianos que saíram da Ucrânia durante a Primeira Guerra Mundial e foram para Buenos Aires, onde lá viveram, trabalharam e tiveram seus filhos. Na realidade, eles eram, mais do que judeus, eles eram comunistas e ateus. Eu não conheci meu avô Maurício, né? Só minha avó Tina, que nos visitou em São Paulo uma ou duas vezes, e ela, pra falar a verdade, não parecia ser uma pessoa muito simpática. Ah, eu não sou judia, né? Embora os neonazistas insistam que eu sou. É que judaísmo é passado pela mãe, né? Não pelo pai. E minha mãe, também argentina, é católica. Para eu ser judia, eu teria que me converter ao judaísmo, como qualquer pessoa. Mas, né, se quiser pensar que eu sou judia, para mim, tanto faz. O que eu sei da Ucrânia é que ele é um enorme país europeu que durante décadas fez parte da União das Repúblicas Soviéticas. A Ucrânia se tornou um país independente em 1991, com o fim da União Soviética. Então, algumas coisinhas que eu sei também, né? Que foi nos anos 32, 1932 e 33, que aconteceu o Holodomor, a grande fome soviética, que matou entre 6 a 8 milhões de soviéticos, e a maior parte deles foram camponeses ucranianos. Foi um horror. Os neonazistas falam muito nisso e sempre comparam o Holodomor ao Holocausto. Né? Para eles é muito mais importante do que o Holocausto, porque, afinal, o Holodomor matou pessoas brancas. Né? Então, assim que operam os neonazistas. Em 1941, durante a Segunda Guerra, a União Soviética foi invadida pela Alemanha e outros aliados. Muitos ucranianos encararam os nazistas como quem iria libertá-los do domínio soviético. Alguns ucranianos lutaram contra os alemães e outros formaram um exército para combater soviéticos e nazistas. Tá vendo como complica, né? É diferente da história de outros países, porque afinal a Ucrânia já se considerava um país invadido, né? Um país dominado por um outro poder. E chegando à história mais recente, né, que é o que mais importa, em 2013, o presidente Viktor Yanukovych suspendeu um acordo com a União Europeia, preferindo um acordo com a União Econômica da Eurásia, principalmente a Rússia. A Rússia teve, obviamente, muita influência nessa mudança, né? Aí teve muitos protestos pró-Europa, né, na Ucrânia, e em fevereiro de 2014, o presidente foi deposto. Depois, né, um pouquinho depois, a Rússia invadiu e anexou a região autônoma da Crimeia à Rússia. A Rússia sempre foi bem imperialista, né? Bom, boa parte do Ocidente saudou a deposição de Yanukovych, né, como uma vitória da democracia. Mas, né, já tinha gente avisando que os ultranacionalistas tiveram um papel muito importante nessa deposição. Hoje, é inegável que a extrema-direita ganhou muita força na Ucrânia. Isso se vê através de ataques a feministas e movimentos LGBT, censura livres, glorificação de colaboradores nazistas, tudo patrocinado pelo governo. Então, bem complicado. E também não se deve esquecer o massacre em Odessa
em 2014, que fez 116 vítimas, entre elas crianças, idosos e mulheres. As vítimas morreram no incêndio do prédio e também a tiros, facadas, machadadas e espancamentos. Uma grávida foi estrangulada pelos fascistas. Isso daí foi coisa óbvia dos fascistas, né? Eu não gosto nem um pouco do presidente russo Putin, né? Que não é comunista, né? Acho que você não precisa ser um gênio para saber que o Putin não é comunista. Mas num documentário de 4 horas do Oliver Stone, que eu ainda não vi, Putin falou sobre a Ucrânia. O timing dos protestos foi calculado. A grande violência, o massacre em Maidan, a criação do caos com a CIA de olho lá e os atiradores de elite que mataram pessoas que protestavam. Quem eram eles? Até hoje não se sabe. Tínhamos informações que havia grupos armados pela OTAN treinados na Polônia. Se isso não foi um golpe de Estado, uma tomada de poder pela força, e a mídia enganando o tempo todo. Havia Soros, as ONGs dele. Quer dizer, tá vendo como é complicado? A extrema-direita do mundo todo odeia Soros. E Putin também odeia Soros, né? Então, bom, um dos movimentos de extrema-direita é o Batalhão Azov, formado pela gangue neonazi Patriotas da Ucrânia. Patriotas do Brasil, Patriotas da Ucrânia, tá vendo, né? Porque eles são todos nacionalistas, ou dizem ser, né? É estranho você ser nacionalista, você ser super patriota e ficar sempre carregando bandeiras de outros países, mas a gente não pode cobrar a coerência, né, de reaças. O Andriy Bileski, o líder dessa gangue, que se tornou depois líder da Azov, já havia escrito antes que a missão da Ucrânia era liderar as raças brancas do mundo numa cruzada final contra os sub-humanos liderados pelos judeus. Bem neonazista, né? Bileski hoje é um deputado no parlamento ucraniano. Em 2014, o Azov foi incorporado na Guarda Nacional Ucraniana. Ou seja, a Ucrânia tem um exército oficial tomado por neonazis. É uma coisa absurda. Lógico, né, que o Azov nega essas conexões com neonazis, mas a mídia ocidental documentou membros do grupo fazendo saudações nazistas, usando suásticas e outros símbolos nazistas. Um congressista ucraniano teve que passar uma lei que proíbe o Azov de receber armas e treinamento dos Estados Unidos, porque era isso que estava acontecendo. Mas isso não está impedindo os supremacistas brancos de se armarem na Ucrânia. O Azov tem recrutado neonazis de outros países como a Alemanha, a Grã-Bretanha, Suécia, Estados Unidos e Brasil. Já vou falar um pouquinho mais disso já já. Em 2015, o parlamento ucraniano passou leis para tornar grupos paramilitares que colaboraram com os nazistas durante a Segunda Guerra heróis da Ucrânia. E negar seu heroísmo virou uma ofensa criminal. O governo também proibiu símbolos comunistas e nazistas. Cantar a Internazionale, por exemplo, pode ser punido com 5 anos de prisão, ou 10 anos se for um membro de uma organização. Negar o caráter criminoso do regime comunista na Ucrânia também dá cadeia agora. Mas, junto com essa lei, o governo passou também outra que reconhece grupos nacionalistas, ou seja, grupos de extrema-direita, como guerreiros independentes, e proíbe questionar sua legitimidade. Lembrando, né, esses grupos nacionalistas lutaram contra as forças soviéticas e alemãs, mas também colaboraram com os nazistas e participaram de limpeza racial. Em 2018, o parlamento ucraniano bancou uma mostra para comemorar a proclamação de cooperação entre um desses grupos paramilitares com o Terceiro Reich. Imagine qualquer outro país da Europa que foi invadido por nazistas na Segunda Guerra transformar quem colaborou com o nazismo em heróis. Não faz nenhum sentido, né? Mas o esforço da Ucrânia é para doutrinar as novas gerações a verem nazistas como heróis. Não tem outra explicação mesmo. As marchas com tochas, que não sei se vocês viram, né, são para celebrar esses heróis na Ucrânia. E claro que isso vem acompanhado de uma ascensão do antissemitismo. Já houve bombas em sinagogas, vandalização de memoriais do Holocausto, manifestantes gritando fora judeus, o que vocês puderem imaginar. E quando a gente falou de censura a livros, por exemplo, um livro de um historiador britânico foi banido por ter um parágrafo sobre um grupo ucraniano que massacrou 90 crianças judias durante a Segunda Guerra. Né? Criticou os colaboradores ucranianos que ajudaram os nazistas, é banido, né? É um livro proibido. E aí, em outubro do ano passado, o primeiro-ministro ucraniano Olei Koncharuk
subiu ao palco de um show organizado por um extremista de direita acusado de assassinar um jornalista, e o show também era estrelado por uma banda neonazista. Vou colocar a foto aqui. A banda tem um logotipo parecido com uma suástica, como vocês podem ver na foto, e estava presente essa bandeira, né? Estava presente no palco. Esse extremista, Andriy Medvedchuk, organizou em 2011 uma Copa de Futebol da Juventude para crianças brancas apenas. As 14 palavras neonazis, que eles sempre, mundialmente, os neonazistas sempre divulgam essas 14 palavras neonazis, que são, em inglês, We must secure the existence of our people and a future for white children. Em português seria, precisamos assegurar a existência do nosso povo e um futuro para as crianças brancas. Então, essas 14 palavras estavam presentes no material de divulgação dessa Copa de Futebol da Juventude. O Medvedchuk também gosta de escrever 88 nas suas redes sociais, que, para quem não sabe, é um código neonazi para Heil Hitler. Isso é praticamente tudo que eu sei sobre a história da Ucrânia. Agora, vamos falar do que os reaças brasileiros querem dizer quando dizem vamos ucranizar o Brasil. A Sarah Winter, que eu saiba, foi a primeira a adotar esse slogan para vender o Grupo 300 do Brasil. Agora, a Ucrânia é o país mais pobre da Europa. Será que é isso que ela quer dizer ao dizer vamos ucranizar o Brasil? Tornar o Brasil mais pobre da América do Sul? Acho que não, né? Eu tenho certeza que a Sarah sabe que a Ucrânia virou um celeiro de neonazis. Tanto que a gente sempre vê bolsonaristas brasileiros com bandeiras dos Estados Unidos, de Israel, olha a contradição, né? É antissemita e tem bandeira de Israel. E da Ucrânia. Numa manifestação pró-Bolsonaro no final de maio em São Paulo, bolsonaristas colocaram no carro de som, num lugar de muito destaque, uma bandeira do Right Sector, um grupo neonazi da Ucrânia. A Sarah disse em abril de 2020, fui treinada na Ucrânia e digo, chegou a hora de ucranizar. Isso vindo de uma extremista que tem uma tatuagem de cruz de ferro no peito, cujo nome artístico é de uma espiã nazista e que passou sua juventude cobrindo bandas neonazis e namorando fascistas. Né? O que será que ela quer dizer com vamos ucranizar o Brasil? Quando a Sarah esteve presa, no começo de julho, o auto-intitulado maior jornalista do Brasil, aquele Oswaldo Estáquio, que eu não sei se está solto ou está preso, disse que a Sarah já morou em sua casa e, quando ela morava lá, ele perguntou para ela, mas Sarah, você não tem medo de ficar presa, de apanhar da polícia? E ela respondeu, seu Oswaldo, na Ucrânia meu treinamento foi assim, eles me deixavam pelada e os caras iam me arrastando pelo cabelo e o corpo ia sangrando. Tô no céu, ela falou. Mas, mesmo assim, vamos tirar ela de lá. Isso foi o Oswaldo falando, né? Mas aí a dúvida é, que treinamento foi esse, né? De ficar pelada, arrastada pelo cabelo, né? Quando que a Sarah fez esse treinamento? Quando que ela foi pra Ucrânia? Ela nunca fala exatamente. Foi em 2012, quando ela fez parte do Fêmen, né? Que hoje ela odeia o Fêmen. Então, não entendo muito bem como que ela pode achar que alguma coisa que ela aprendeu do Fêmen seja útil para ela agora, ou foi em 2017, ou ambos. E por que eu falo de 2017? É que em 2017, extremistas brasileiros foram recrutados para lutar ao lado de neonazistas na Ucrânia contra rebeldes pró-Rússia. Quem diz isso é o investigador da polícia, Paulo César Jardim. A antropóloga Adriana Dias dizia que já naquela época, ou seja, antes da eleição de Bolsonaro, né, em 2017, o Brasil já tinha cerca de 150 mil simpatizantes neonazistas. Isso tudo está numa reportagem do Financial Times, que não é exatamente um jornal comunista, né? Já em 2016, supremacistas de todo mundo estavam usando a guerra civil na Ucrânia como base de treinamento. Vou citar uma matéria da Vice, uma matéria internacional que foi traduzida para o português. Vindos de toda a Europa, América do Sul e do Norte, e até da Austrália, eles, ou seja, milhares de extremistas de direita, são atraídos pela oportunidade de lutar ao lado de radicais de direita nos dois lados do conflito. Como eu falei, é muito complicado, porque tem, né, tanto faz para neonazista lutar pró-Rússia, anti-Rússia, né, afinal a Rússia não é mais comunista, o importante é treinar para matar. Poder usar as armas que tem, né? Esse é o sonho de quem tem arma mesmo. Muitos veem o combate como um treinamento crucial
para a defesa da Europa Branca, um lugar para forjar conexões internacionais e ganhar experiência de combate que acreditam que serão fundamentais em seus países de origem. Isso eu acho bem importante. Em abril último, agora, né, não foi só a Sara que queria ucranizar o Brasil. Tem um outro, né, um deputado bolsonarista chamado Daniel Silveira, aquele marombado que foi eleito ao quebrar a placa da Marielle, e também em abril ele tweetou: está na hora de ucranizar o Brasil. Quem sabe o que foi feito por lá, entenderá. Hashtag eu apoio o Bolsonaro. Ou seja, né, os entendedores entenderão dessa vez, né, se refere ao crescimento dos neonazistas na Ucrânia. No final de maio, a Sara e seu grupo 300, ou melhor, 30, né, ou 15, sei lá, né, marcharam com tochas. Vocês devem ter visto essas imagens que arrepiaram o Brasil, né? Ela jura que a inspiração foi bíblica, lógico, né? Mas a imagem assustou os brasileiros. Parecia uma marcha da Ku Klux Klan, ou dos nazistas durante o Terceiro Reich, ou de Charlottesville, né? Aquela marcha de Unite the Right, Una Direita, na Virgínia em 2017. A estética era idêntica a essas marchas, né? E as mensagens eram realmente muito parecidas. Por isso assustador. Mas, quando eu estava preparando o roteiro desse vídeo, eu vi fotos das marchas, né, neonazistas na Ucrânia em 2017, e eu acho que a maior inspiração, certamente, foram essas marchas. Vejam as fotos para comparar. Então é isso que a Sara e demais reaças querem ucranizar o Brasil. Começar uma guerra civil aqui, né? Ou contar com grupos paramilitares para tomar o poder, ou ter milicianos neonazistas dentro do exército e da polícia. Enfim, quando a Sara fala em ucranizar o Brasil, a gente pode ter certeza de que boa coisa não é. É coisa de quem tem traumatismo ucraniano. Eu termino com esse trocadilho infame e aproveito para fazer um convite. Eu queria fazer vídeos mais curtos respondendo perguntas, então façam perguntas aí nos comentários para eu selecionar algumas e responder. E aquelas coisas, né? Dê like, comente, clique no sininho para ser avisado do meu próximo vídeo, espalhe o vídeo e obrigada, gente. Até a próxima.